Vamos lá, né? Compartilhando. Tava tentando fazer um negócio aqui, mas não deu muito certo não. Agora a gente vai fazer direito aqui, né? Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma nova live. Eu me chamo Sudelante Castro. Eu fiquei aí quase uma hora tentando, porque assim, hoje eu ia trazer uma amiga para fazer junto comigo, a Gleice, né? E a gente não teve muito sucesso não, né? Essa questão de adicionar uma pessoa para participar, não foi muito feliz não, mas depois eu vou descobrir bem direitinho para uma outra oportunidade trazer a Gleiciele para cá, para a gente bater uma live aqui. A Gleiciele é advogada e a gente tinha muita coisa para falar. Então, vamos falar no Dia Internacional das Mulheres, né? Hoje, 8 de março de 2021, a gente está comemorando mais aí um Dia Internacional das Mulheres. É importante, a gente sabe muito bem da luta que elas têm e também da participação que elas vêm cada vez mais tendo na nossa sociedade, né? Se destacando em várias funções e até também na própria política. É bacana e interessante, pessoal. E a gente vinha trazendo outros dados que depois eu vou trazer a Gleiciele para falar sobre algo que é muito importante, né? Mas a gente vai pautar uma outra oportunidade, garanto a vocês, porque a gente estava tentando dividir a tela em dois aqui para a gente conversar. Bom, pessoal, hoje a gente teve essas comemorações e no finalzinho do dia também tivemos uma outra notícia, já encaixando aqui para a gente poder falar, né, das políticas, né? A questão da decisão do Fachin anular o processo do Sérgio Moro, dando aí a oportunidade do Lula ele concorrer aí ao pleito 2022. Só que a gente vai falar isso numa outra oportunidade, porque vai ter muito assunto. Então, nessa aqui que eu quero falar para vocês sobre a questão do problema que eu falo do Dia Internacional das Mulheres. Pessoal, a data do Dia das Mulheres já é uma data que, sim, teve vários eventos que ocorreram entre 1857, né, até 1910. Foram vários anos de lutas, né, a questão das mulheres. E aí foi escolhida a data no dia 8 de março, né, pelo simples fato que lá nos Estados Unidos, numa indústria têxtil, houve uma pessoa dono, que não aceitava muito a reivindicação dessas operárias por melhores condições de salários e trabalho. E a empresa fechada, né? A história conta vários fatos, dizem que foi um coito, mas dizem realmente naquele período que o próprio dono mandou atear fogo nessa manifestação que estava tendo. Então, foram 146 pessoas que morreram, sendo elas 125 mulheres. Então, a luta das mulheres, ela já vem realmente aí de um bom tempo, desde o processo da Revolução Industrial, e também passando por todo aquele processo. É interessante a gente dar espaço a pautas voltadas para o apoio das mulheres, porque assim, quando elas lutam por esse direito, às vezes, por mais que sejam juntas, se não tem participação de homens, é uma luta que às vezes se torna silenciosa. O bom é quando os homens têm a competência, a consciência, a dignidade de apoiar a causa das mulheres e ser a voz. Aí, boa noite. Peço desculpa, mas o problema técnico não conseguimos nos conectar para fazer uma live dupla. Não estava chegando as notificações, mas desejo um feliz Dia Internacional das Mulheres, né? Assim, a Gleice, ela aqui, né, a nossa advogada, a doutora Gleiciele Moreira, está aqui falando. Tentamos, não foi? Tentamos, Gleice, né? A gente tinha um assunto muito bacana para falar, mas não é por causa disso que a gente não vai dar continuidade. Pessoal, por que eu sempre gosto de defender, né, essa questão das mulheres? Eu tenho um exemplo em casa, eu acho que a maioria dos brasileiros tem exemplo, que todas as nossas mães, elas são essas pessoas guerreiras. Mesmo com nossos pais trabalhando, trazendo sustento para casa, mas realmente diferente são as mulheres, as nossas mães. Então eu cresci vendo a minha mãe sendo aquela pessoa muito guerreira. E às vezes não concordando muito com as atitudes do meu pai.
A gente é perfeito, os homens? Não, a gente não é perfeito. A gente às vezes erra muito. Eu não sei como é que minha esposa me aguenta ainda, né? É porque eu sou uma boa pessoa também. Mas é de fato que no Brasil as mulheres ainda não têm aquela expressividade. Acho que no mundo todo, mas no Brasil o negócio é mais sério. A gente tem um problema muito sério que eu já venho aí praticamente 2 anos falando nas redes sociais sobre a questão do feminicídio. Que no Brasil é alto. E por incrível que pareça, pessoal, de forma assustadora, na pandemia cresceu e cresceu muito. Só para vocês terem ideia, ano passado nós tivemos mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020, na pandemia. Mais de 105 mil denúncias. Os estados que mais têm problemas, com mais casos de feminicídio e agressão às mulheres, olha só que incrível, pessoal. O meu estado do Ceará, com 74%, aí vem o resto da galera. São Paulo, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro. Por que eu gosto de falar sobre essas coisas em relação ao próprio feminicídio? Existe aí uma questão que o pessoal tenta desvirtuar, que o feminicídio ele é causado por crime passional. E sabemos muito bem que o crime passional ele tinha uma base de uma lei antiga na questão da honra do homem. Mas isso não justifica que se o crime é passional e se o crime é de questão de honra. É um feminicídio, crime é crime. Nesse exato momento está tendo uma discussão no STF, que provavelmente essa semana será discutida sobre isso. Gilmar Mendes e o Dias Toffoli já deram voto contrário a essa tese, que é um absurdo. E também a gente tentar ver que o Dia Internacional das Mulheres não é só também essa questão da luta por igualdade, né? Não vou dizer assim, equiparidade é o correto dos salários, das condições de trabalho. E da própria sociedade, sim, a nossa sociedade brasileira é muito machista e patriarcal. Eu vou dar um exemplo bem bacana, pessoal, vocês que me seguem. Em 2016, a Dilma Rousseff, ela foi impeachmentada. E eu tinha feito as minhas análises que ela tinha sido impeachmentada não era pelo fato da economia estar indo ruim, de não saber lidar e combater com a corrupção, mas pelo simples fato dela ter sido mulher. Exato. Porque eu acredito que a incompetência desse governo agora, atual, é tão alta, de forma estarrecedora, que já merecia um impeachment. E dentro do que deixou de ser feito ou que foi feito de forma errada, o governo Bolsonaro já merecia 10 impeachments. Mas por que com a questão da Dilma? Porque simplesmente, vamos lá pessoal, né? Era uma mulher que estava no poder, no meio de vários homens, deputados e senadores, e que queriam chegar ao poder. E seus antagonistas estavam lá, Aécio Neves, Eduardo Cunha, a galera do Centrão. Então era muito mais fácil jogar a culpa, né, da falta de administração, do combate à corrupção, no colo da Dilma porque era mulher. Não, é isso, pessoal, porque nós já tivemos malucos nesse governo, nós já tivemos, vamos botar lá atrás, já tivemos as peripécias de Jânio Quadros, João Goulart, Sarney, o pessoal da ditadura militar, Bolsonaro, as malvadezas de Michel Temer. Vocês estão entendendo? Aí o que eu digo, porque as próprias mulheres, naquele ano de 2016, que eu vi que foram várias, elas correram atrás também do impeachment de Dilma. Em nenhum momento elas estavam vendo uma mulher. Porque elas foram induzidas, e não diga que não foi que é mentira minha, que é de fato, foram induzidas por muitos dos homens, maridos, pais, a concordar com o impeachment de Dilma porque era uma mulher. Aonde você quer chegar com isso, Delan? A prova maior de que o nosso país é machista e patriarcal. De tal forma que a mulher brasileira aceita a submissão e entende que no poder mulheres não podem ocupar esses espaços. E só homens.
Homens que erram feio. Igual o Bolsonaro. Igual muitos prefeitos, como da minha cidade. Como muitos governadores em estados. Mas o fato de ser uma mulher presidente, no meio de vários homens machistas que não aceitavam e concordavam, colocaram toda aquela culpa na Dilma para endossar o impeachment. Porque se o brasileiro fosse alguém consciente, o brasileiro já estava pedindo impeachment de Bolsonaro. Vamos lá. Aumento de combustível. Vamos lá. Salário desvalorizado, alto índice de criminalidade. Engraçado, o cara foi eleito para combater a criminalidade e ela só cresce. Porque nós temos estatísticas aqui dentro dos casos de crimes comuns cometidos entre os grupos, né, essas organizações criminosas. Assalto cinematográfico de roubo de banco no Brasil. Alto índice de feminicídio. Violência doméstica. A quantidade de mulheres que estão exercendo os cargos públicos no nosso país é pouco. Aqui na minha cidade tem, se não me engano, foi 2 vereadoras, no total de 19. E aí a gente nota que cabe nós, os homens, tá, voz e vez também. Acho sim que nós estamos muito longe diante daquilo. Pessoal, eu vou dar um exemplo bem bacana do que aconteceu na década de 70. E na década de 70 o negócio era escroto, que a mulher sendo desquitada, né, o chamado desquite, separação, era mal vista. E aí tinha um maluco chamado Doc Street. Eu li o caso. Doc Street praticamente, eu achando que o cara era rico, né, no final das contas estava sendo até bancado pela socialite, naquela época, que era a Ângela Diniz. O relacionamento só tinha 4 meses. Aí o que aconteceu? O cara enciumado, brabo, a mulher altamente independente, não levava pau na cabeça, mas ele muito possessível, não aceitava a separação, meteu 4 tiros na mulher. 3 no rosto e 1 na nuca. E olha só a violência e a covardia. Foi para os tribunal, né? Nosso tribunal aqui. E os advogados dele conseguiram lá primeiro, para depois ser derrubado na segunda, a questão da honra. Que ele matou porque amava. E ela tinha ferido a honra dele. Esse foi o, pode-se dizer no Brasil, né? No Brasil, o caso de feminicídio que mais repercutiu. Isso em 1975. Para 76, né? Na verdade, 76. O caso só foi 4 anos. 4 meses, perdão. Então, naquele exato momento da década de 70, uma sociedade altamente preconceituosa e machista, o primeiro julgamento aceitaram, principalmente o júri popular, a questão dele ter matado a Ângela Diniz pelo fato de que estava lá defendendo sua honra e, no caso, era um amor e foi colocado até como crime passional. Legítima, né? Defesa da honra com excesso culposo. Vocês já entenderam aqui como no caso no Brasil as coisas são meio toscas? Igual aquela moça do ano passado, né? Eu acho que foi ano passado, foi esse ano, que o advogado lá, aquele juiz, né, um promotor, deixaram a moça ser humilhada de tal forma, até aquele maluco da Jovem Pan, Constantino, endossando mais, que ela, pelo fato de estar em uma festa com um vestido sensual, provocou o estupro. E que o cara não tinha intenção de estuprar, estupro culposo. A gente perde o sentido em defesa das mulheres, e aí tem muitos, no dia 8 de março, que dá florzinha, dá uma mensagenzinha, mas no final é tão babaca quanto os exemplos que a gente traz aqui nas lives. Então, sim, de fato, nossas mulheres do Brasil não têm espaço, não tem vez. Sabe que hoje, pela estatística que está tendo, a questão da pandemia, essas são as mulheres que estão mais sofrendo, porque elas são, a maioria, são chefes de famílias. E a falta do auxílio emergencial impactou.
trazendo de fato, que é importante para o debate político, nós vamos ter eleição agora ano que vem, acredito que muitas mulheres irão participar do processo eleitoral. Uma renovação, mas de fato que elas possam realmente se sentir prestigiadas em participar e também ser ouvidas. A Gleice, ela é uma pessoa que ela com certeza teve todo o trabalho, com suas forças, garra, determinação em chegar ao curso de Direito. Né? Então, igual a ela, acredito que deve ter muitas pessoas aqui no Maranguape com esse mesmo pensamento que fica buscando. Então, comemorar o Dia Internacional da Mulher, num país onde o número de feminicídio, agressão doméstica, preconceito, questão de gênero no nosso país é tão alto que às vezes eu fico me perguntando se o brasileiro já nasceu hipócrita ou ele aprende com o tempo. Porque as datas comemorativas, questão de vender bombonzinho, florzinhas, essas coisas todinho para agradar, é igual aquela coisa do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Mas de fato, e bem diferente da data dos pais, namorados, das mães, das crianças, que são datas para promover vendas, impulsionar o comércio, o dia 8 de março ele é marcado por lutas históricas. 8 de março de 1857, 125 mulheres foram queimadas em uma fábrica, aonde as condições, isso nos Estados Unidos, aonde as condições eram precárias e os baixos salários e uma alta carga de trabalho. De lá para cá, as lutas foram constantes. Aqui no Brasil tivemos o exemplo de uma presidente uma presidenta que foi impeachmentada pelo simples fato não porque não havia erro, mas sim por ser mulher. E era um golpe. E aí o Lula foi absolvido pelo Fachin. Aí você não tenta me dizer que tudo isso foi um golpe? Foi um golpe. Né? E diante disso, a gente se baseia na nossa Lei Maria da Penha, né? Uma lei criada dia 7 de agosto de 2006, muito importante para a conquista das mulheres no Brasil, e a gente precisa realmente ter essa preocupação na defesa dos direitos das mulheres e também da integridade física delas, física e mental. Não que o Brasil seja o único país com essa exceção. Há um problema muito grande dos países da América Latina em relação aos homens ser possessivo com as mulheres e não aceitar o não. E o fato de não aceitar o não, muitas vezes acaba levando elas ao quê? A óbito, cometendo crime. E o mais revoltante disso é que muitos desses crimes são levados como crimes passionais ou de defesa à honra, que vai ser derrubado pelo STF para acabar com essa palhaçada. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, principalmente um homem quando recebe um não de uma mulher. Vamos fora. Se você receber, meu irmão, faça o seguinte: vá no bar, tome umas, bota para tocar Gustavo Lima ou Marília Mendonça e depois no outro dia você vai, toca a vida e arruma outra. Mas essa história de você não aceitar o não e você achar que a mulher é propriedade sua e que se ela não for sua não é mais de ninguém, meu irmão, isso precisa ser derrubado. Eu fui em uma palestra uns anos atrás, convidados no dia 8 de março na CDL, aqui de Fortaleza. E uma das palestrantes, ela falou algo que eu concordei com ela. E a gente precisa realmente educar as crianças. Existe uma cultura horrível dessa divisão e da superioridade masculina sobre as mulheres, já lá na criança, porque mulher é mulher, né? Menina é menino, menina é menina. Aquela baboseira da Maris, menina veste rosa e menino veste azul. Aí você tem que começar como a minha mãe fez, são 3 filhos homens. Mas ela criou, educando, dando consciência para que também que as mulheres não fossem maltratadas. Minha mãe disse para mim uma vez que eu não fizesse isso com a minha esposa, o que o meu pai estava fazendo, porque tinha bebido um pouco. E aquilo me marcou muito. E aí a gente tenta fazer aquela parte. Eu digo, eu não sou um cara perfeito. Às vezes, realmente, eu erro algumas coisas e irrito minha esposa também. Mas essa questão de defender e dar espaço, e principalmente a integridade física da mulher, isso eu sempre levanto, defendo minha esposa, não tenho o que reclamar. E porque eu sei que não é propriedade minha,
E eu quero poder que ela tenha seu espaço. Mas só que são poucos homens que fazem isso. Pouquíssimos, quase nada. Principalmente num país onde a cultura machista e patriarcal prevalece. Aqui por um triz só não ficou igual a Arábia. Os homens aqui tendo 3, 4 mulheres, pior que tem ainda. Mas o problema é a questão disso. Um país violento para mulheres. Um país que não dá direitos. Quantas mulheres com o cargo de chefia ganhando bem menos? Eu vi isso de perto nas empresas que eu passei. Às vezes até com nível superior. 8 de março é uma data muito bacana, legal, bonita, para que a gente possa realmente não só comemorar, dar os parabéns porque elas merecem, mas levar em conta o contexto histórico de lutas que elas têm. Dentro, o pessoal hoje estava falando do texto sobre a Clara Zetkin, né? Que foi uma russa que lutou pelos direitos, né, em Copenhague em 1910. Eu falei que os acontecimentos para a questão da luta das mulheres foi de 1857 a 1910. Data que foi marcada o 8 de março como Dia Internacional da Luta das Mulheres. E, de fato, horrível que em 2020 o Brasil tenha tido um recorde vergonhoso de 105.821 denúncias de violência contra as mulheres. E em um país onde o feminicídio é tratado como crime passional. Muitas vezes o feminicídio é o simples fato da pessoa ter, né, esse covarde, ter matado a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Então, o que eu espero é que a gente possa realmente, de fato, ter uma conscientização maior. Na live de hoje eu queria trazer com a Gleice sobre uma coisa que a gente vai ficar falando, vou ficar devendo para vocês. Eu espero quando a gente consertar aqui essa questão de comunicação, sobre essa questão da inconstitucionalidade da defesa da honra, que muitas vezes o agressor utiliza para se livrar dos processos jurídicos, quando mata a vítima, mulher. E aí a gente vai explicar todinho, vamos acompanhar a votação do Supremo, porque eu quero ver, porque é isso, pessoal. Olha, teve um caso que aconteceu lá na região sul do país, que um cara matou a esposa, né, estrangulou, não aceitou não. Seus advogados levaram ao STJ e depois o STF sobre essa questão da defesa da honra. Da defesa da honra. Só que nenhuma das instâncias, segunda e a última, a terceira, aceitaram essa defesa patética. Defesa da honra. Você mata uma pessoa porque ela não te quer mais, e aí você mata e depois você vai dizer aos seus advogados, porque acha uma brecha desgraçada da lei, que o homem matou porque estava defendendo a honra dele. Que foi ferida pelo simples fato da mulher ter dito na cara dele, não te quero, babaca. Mas babaca mesmo é o advogado que ainda utiliza-se dessa tese maldita. E tá de parabéns Dias Toffoli e Gilmar Mendes por ter, dos seus dois votos, tirado isso de cena. A votação está no colegiado do STF. E eu acredito que os outros ministros acompanharão o voto de Gilmar Mendes e Dias Toffoli. É inadmissível que isso tenha sido, né, posto por muito tempo como algo defensável para um covarde que mata uma mulher. Então, diante das palavras de Gilmar Mendes, ele diz que é inadmissível a tese da legítima defesa da honra, visto que, pautada por ranços machistas, patriarcais, que fomentam um ciclo de violência de gênero na sociedade. As palavras de Gilmar Mendes. Você pode até criticar o cara com certas ações. Você pode criticar o Supremo por outras ações. Mas quando eles pegam essas causas, é louvável e tão de parabéns. A desgraçada da tese da defesa da honra do homem, para quem comete o feminicídio, é coisa tão patética, é coisa tão idiota, inaceitável, incabível, que às vezes eu fico me perguntando, que Brasil é esse? Eu fui criado no interior, onde realmente existia essa questão machista. E tive uma amiga que levou mais de 40 facadas porque não deu, né? Deu um não para uma pessoa que não queria mais. É diante das falhas da nossa justiça que a gente precisa lutar. Quando eu falo, os homens todos lutarem para o dia 8 de março em defesa das mulheres.
elas têm direitos, sim. Elas têm vontade, sim. E fica com quem quer. Elas têm que ter o mesmo direito de ter o mesmo salário. E não é só uma coisa bonita para você sair bem na foto, porque dei uma flor, dei um chocolatinho, dei uma frasezinha comemorando o dia. Mas sim levar em conta o contexto histórico das lutas e reduzir de forma drástica todos os índices negativos que temos no feminicídio e de violência doméstica contra essas mulheres. Irmão Jader, tá aí, irmão? Uma boa noite para você também. A Lei Maria da Penha foi criada pela luta de uma mulher que, dormindo, levou um tiro nas costas. Porque o marido não aceitava o fim do relacionamento. E ela viva lutou para que essa lei fosse aprovada, para que pessoas desse tipo não passassem impune. A forma, o ato covarde. Porque assim, eu não acredito num governo que incentiva, porque esse governo Bolsonaro tem um problema sério em questão da incentivação da violência contra as mulheres, porque é a resposta do homem tem que dar, entendeu? É algo que nos preocupa, não é assim que funciona. Tem muitos vídeos dele aí que envolvidos com polêmicas com mulheres. Mas essa questão, pessoal, que é esse tipo de exemplo que se torna um mau exemplo, e aí as outras pessoas vão copiando, principalmente as crianças que vão crescendo, e aí a nossa sociedade nunca sai dessa forma machista e patriarcal. Meu pai até aceitava muito bem a minha mãe sendo chefe de casa, não tinha problema nenhum não. E aí nós, os meus irmãos, os meus 2 irmãos, somos criados nessa base. Então a gente é bem consciente, eu e meus irmãos. Porque fomos muito bem criados em relação a isso. Mesmo, às vezes, meu pai querendo exercer sua autoridade masculina, mas também acatando aquilo que minha mãe falava. Mas são poucos. Porque se não fosse, o Brasil não estaria dentro dos índices vergonhosos de violência doméstica e de feminicídio. 8 de março não é só dar flores de chocolate, é levar em conta também toda uma causa, uma luta por essas mulheres. Vocês estão entendendo? Lá nos Estados Unidos, no século XIX, na Revolução Industrial, 125 foram queimadas pelo simples fato de pedir melhores condições de trabalho e de salário. Outras atitudes, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando os homens estavam tudo em guerra, as indústrias americanas, europeias, a maior parte do mundo estava sendo, comandada por mulheres. Só que quando a gente chega, na década de 50 para 60, aí as coisas começam a piorar. Porque houve no mundo todo uma desvalorização salarial e de espaço para as mulheres. Aí quando chegamos à questão dos anos 2000, a luta se intensificou, até pela questão elas estavam muito mais presentes nas universidades e ocupando cargos de chefia, porém com salários bem menores. O empoderamento feminino tornou-se mais bem visto a partir do ano de 2010 e diante. E aí a sociedade machista procurou achar uma desculpa para poder confrontar, o feminismo. E aí perturbando a imagem como algo negativo. E não de pessoas e de mulheres que estavam buscando seus direitos. Todo canto vai ter gente fazendo baderna, pessoal. Nos movimentos, não é? Porque a Sarah Winter já foi uma feminista e é uma porra louca hoje, que eu não sei nem como é que tá a situação dela. Mas existem pessoas sérias lutando pela causa. É a causa do direito das mulheres. Direito de ter salários iguais, direito de ter espaço político, direito de ser respeitado, direito de pelo menos ter a vida. E acabar com essa atitude covarde dos homens em atacar, matar, pelo simples fato de não aceitar. Então, nessa live, que infelizmente não aconteceu com a presença da doutora Gleiciele, nós íamos debater sobre essa questão que está lá no STF, essa tese da inconstitucionalidade, da defesa da honra, porque os advogados de um babaca colocou na Suprema Corte para que fosse acatado e os juízes não acataram, o cara está preso e se depender do STF essa tese será derrubada e permanecerá preso,
Porque uma lei, sabe, da Constituição tão arcaica, tão caduca, que não acha espaço dentro da realidade da sociedade hoje. O cara matou uma mulher em defesa de sua honra. É um feminicídio, mas ele achou uma brecha da lei para poder se resguardar. Quando cair, eu quero saber onde é que eles vão achar essas brechas. Porque tem que cair. E isso é vergonhoso. Mas muito mais vergonhoso é o danado do advogado que ainda se utiliza disso, de uma forma arcaica. Tudo isso porque o país, em sua origem machista patriarcal, não aceitam a questão de igualdade de gênero. Então, pessoal, aproveitando também sobre o finalzinho aqui, né? É sobre a questão do Lula também, né? Já que a gente falou da Dilma, aí a gente, né, isso ocorreu em 2016, eu falei do processo de impeachment da Dilma, foi muito mais uma questão preconceituosa, machista, do que ditamente por falhas administrativas. Porque se fosse por falha administrativa, o Bolsonaro já teria ganhado os 10 impeachments. Mas em relação nisso, a gente já andou prestando atenção, eu prometo para vocês uma nova live falando sobre o caso do Lula e como vai acontecer, né, caso ele realmente venha como um candidato a presidente. O Fachin, ele anulou todo aquele processo do Sérgio Moro, porque havia realmente atos inconstitucionais dentro das leis, do direito. O Sérgio Moro, de forma parcial, se utilizando dentro do seu poder como juiz e, juntamente com o grupo da Lava Jato de Curitiba, aqueles procuradores, fizeram as coisas muito rápido para poder prender Lula. E o que aconteceu? O que aconteceu é que esses processos, principalmente com a Vaza Jato, da Operação Spoofing, mostrou que havia um interesse muito maior de prender Lula, nem que se utilizasse de métodos antidemocráticos, que não seguisse a lei. E foi o que aconteceu. Então os outros processos todos caíram. Porque, afinal de contas, a pessoa precisa realmente, né, ter a sua defesa para provar que você está, né, sendo acusado de um crime que você não cometeu. Então, com o caso do Sérgio Moro, ele pressionou ao ponto... Quem não lembra do Palocci? A delação do Palocci? Pois é, o Palocci, pressionado psicologicamente, inventou uma mentirinha para ver se ganhava a danada delação premiada e saísse. Aconteceu que a delação dele não tinha base em nada. E o caso do triplex e do sítio de Atibaia, as provas eram muito frágeis. Aí eu venho acompanhando esse processo desde 2018. E aí, de fato, a gente agora é surpreendido, não vou dizer que é surpreendido, mas algo que já era para ter acontecido, a questão da anulação desses processos que não tinha muito base fundamental, no caso do julgamento do Lula. Isso fala os juristas, o próprio Reinaldo Azevedo, e muita gente fala, porque de fato foi algo que o Sérgio Moro fez, né, atrás de um objetivo maior, que era a prisão do Lula, para poder mudar o rumo da eleição de 2018. Viu? É só dar tempo ao tempo que todas as coisas se ajeitam. Bom, pessoal, eu vou me despedir nessa live aqui. Foi um prazer participar com vocês. Um feliz Dia Internacional das Nossas Mulheres. Os grupos que eu tenho aqui, Pérolas de Bolsonaro, são 75%, e o próprio Nordeste contra Bolsonaro é composto por maioria por mulheres. E quero salientar a vocês que a questão da defesa das mulheres não está só simplesmente de dar o direito, por dar para o direito que elas têm de direito, mas sim entender toda a luta, a causa e o porquê que é necessário que nós possamos também dar voz e vez e espaço a elas. E principalmente num país onde impera o machismo patriarcal. Porque o Brasil é um país que tem realmente índices vergonhosos de violência doméstica, né? Violência doméstica e feminicídio. Bom, foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra numa próxima. Um abraço.